O grande conflito cósmico, inicialmente instalado no céu quando da rebelião de Lúcifer contra o Senhor Jesus Cristo, foi transferido para esta terra quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram à ordem do Senhor e obedeceram às insinuações de Satanás. Desde então, nós vivemos num ambiente hostil, hostil à verdade, hostil à luz. Na verdade, irmãos, se nós olharmos, nós vemos que vivemos num mundo de trevas. Veja aqui um texto da nossa lição. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas dos seus servos. O que vemos aqui, irmãos? O ódio à verdade é uma constante. E nós, então, enquanto servos de Deus, devemos ser sempre vigilantes, eternamente vigilantes, vigilância constante. A oposição de Satanás é incessante, portanto, a nossa vigilância deve ser constante. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos se aplicam aos seus seguidores que viveriam no fim dos tempos. O que o Senhor Jesus disse: o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Mateus 13, 37. Portanto, irmãos, nós devemos vigiar. Vigiar contra as mentiras, vigiar contra os enganos de Satanás. De que forma Satanás tem se oposto à verdade, tem se oposto ao plano de Deus? Vamos ver aqui algumas dessas maneiras. A primeira é a perseguição, a oposição frontal, a morte aos filhos de Deus, prisão, confisco, a destruição da palavra de Deus. Quantas vezes Satanás pretendeu queimar a palavra de Deus para acabar com a palavra de Deus? Desde a queda até os nossos dias. Até os nossos dias, irmãos, em diversos países, em muitos países não cristãos, aqueles que pretendem fazer a vontade de Deus, conforme ela está na Bíblia, pretendem seguir o Senhor Jesus Cristo, são perseguidos e muitas vezes, ainda nos dias de hoje, mortos por causa da sua fé. A outra maneira que Satanás procura para destruir a igreja, para destruir a verdade, é através da sedução, através das concessões, a adoção de doutrinas de homens, o culto vão. Não vou perseguir a igreja, mas vou transformar a igreja numa coisa que não representa mais a vontade de Deus. Isso acontece, irmãos, nas igrejas cristãs. Isso tem acontecido ao longo da história da igreja cristã, quando doutrinas de homens são inseridas dentro da igreja, são colocadas dentro da igreja, fazendo com que o povo adore de maneira errônea e, portanto, como diz a Bíblia, de maneira vã. Outra maneira de desqualificar a verdade, irmãos, e muito presente hoje, é a desqualificação da palavra de Deus. É dizer que a palavra de Deus não é válida. É dizer que a palavra de Deus não se acerta mais com a ciência, não se acerta mais com a tecnologia. É dizer que a palavra de Deus é um conjunto de mitologias. Mitologias hebraicas, desde 2000 anos antes de Cristo, e mitologias cristãs. E que a palavra de Deus não representa a verdade. É simplesmente um conjunto de escritos feitos por homens de diversas classes sociais, diversas classes culturais, mas que não representa a verdade, a palavra de Deus. Propõe estes teólogos que se excluam da Bíblia tudo o que é sobrenatural, que se excluam da Bíblia os milagres, e daí vai desde a criação deste mundo, desde a criação da terra, os diversos milagres, o Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, e assim vão indo, as profecias. Que se exclua a criação, que se exclua a ressurreição, porque, afinal de contas, são todos eventos extranaturais e, portanto, deverão ser excluídos. Mais ainda, Satanás procura nos afastar da verdade através dos entretenimentos. Ele arruma um monte de coisa para a gente fazer, muitas coisas para jogarmos, para apreciarmos, viajarmos, muitos esportes. E aí nós não temos tempo para a palavra de Deus, não temos disposição para o estudo da palavra de Deus.
O Senhor Deus nos criou com a capacidade de escolha. Nós somos racionais, podemos escolher servi-lo ou não. Como já estudamos neste trimestre, essa é uma demonstração de amor, reciprocidade ao amor de Deus. Porém, com essa capacidade de escolha, nós não podemos ou não devemos negociar princípios eternos, princípios chamados pétreos, princípios inamovíveis. Não podemos fazer concessões segundo a nossa cosmovisão. Não podemos, irmãos, não podemos negociar com Satanás. Não podemos negociar com o mal. Veja o texto da nossa lição. Há uma diferença qualitativa entre as nossas negociações diárias e a transigência que Lúcifer desejava alcançar. Deus nos criou com toda a liberdade necessária para nos expressarmos ou interagirmos e negociarmos uns com os outros em amor e retidão. No entanto, certas limitações físicas e morais existem e não podem ser negociadas, pois os limites constituem o próprio fundamento da nossa existência. Esse fundamento é composto pelas verdades de que Deus é o nosso Criador, provedor, legislador e Rei. Essas características são inegociáveis, irmãos. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso provedor. Ele é que nos dá a lei e Ele que nos governa. Ele é o nosso Rei. Nós não podemos negociar isso. Não há como fazer concessões nesse sentido. Esta base revela como devemos viver a fim de encontrar a felicidade. Deus é a fonte da vida. Simplesmente não podemos existir sem Ele. Lúcifer queria mudar justamente esse fundamento. Ele desafiou o caráter, o status e a autoridade do Criador e afirmou que os humanos eram deuses, pois existem em si mesmos e são capazes de criar seus próprios significados e padrões para a vida e a felicidade. O que Lúcifer colocou, irmãos, era o que ele queria para ele mesmo, estar no lugar de Deus. E colocou para os seres humanos e coloca para os seres humanos hoje. Vocês também são deuses. Vocês foram criados por Deus, portanto, vocês têm uma centelha divina, vocês são deuses. E daí vocês podem agir conforme a vontade de cada um, não segundo a vontade do Deus Criador. Mas se o Deus Criador nos criou, com a capacidade de julgar, com a capacidade de decidir, decidam conforme a tua vontade. Isso tem um nome, irmãos, isso chama-se antropolatria. É colocar o homem no lugar de Deus. Nunca podemos fazer isso, irmãos, colocar o homem no lugar de Deus. É isso que Satanás tem querido fazer, tem proposto ao longo das eras. Homens não são deuses. Homens são criaturas de Deus. E, portanto, devem a Ele honra, devem respeito, devem temor, devem fundamentalmente amor. Salvação somente no Senhor Jesus Cristo. E aonde nós podemos encontrar isso, irmãos? Aonde nós podemos ver essas verdades? Onde vamos ver as verdades que vão iluminar a nossa vida? Vão iluminar o nosso caminho? Na palavra de Deus, na Santa Escritura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para o meu caminho. Que a Santa Bíblia, irmãos, seja a nossa luz, a luz que brilha na escuridão, a luz que nos tire das trevas, a luz que nos mostre o caminho reto a seguir. Deus abençoe cada um de nós. E eu quero agradecer muito por esse estudo. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse estudo que tivemos nesta semana. Quando vimos como Satanás procura destruir a igreja, mas especialmente como vimos que através da tua palavra podemos encontrar a verdade e praticá-la, e podemos resistir pela tua palavra, podemos resistir às investidas de Satanás. Nos abençoa, portanto, para que possamos ter prazer, amor em estudar a tua palavra e fazer dela a direção para a nossa vida. Nos abençoa nesse sentido, eu que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, mais um sábado. Deus abençoe a todos nós amanhã nas reuniões da igreja. Que possamos estar felizes com os nossos filhos, netos, sobrinhos, irmãos, com os irmãos que não são da família, mas são os irmãos da fé.
possamos estar felizes nas reuniões da igreja. Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado. Sábado é o dia da alegria.